Olá pessoal, hoje no curso Informativos em Questões veremos uma aula sobre o direito das obrigações. A última aula sobre consequências do inadimplemento. Nós vamos tratar na aula de hoje sobre arras. A primeira questão que se faz é com relação à definição de arras ou sinal. Arras ou sinal é uma prefixação convencional de indenização, à semelhança da cláusula penal. Assim como a cláusula penal, que é a multa pelo descumprimento, pela inexecução culposa da prestação da obrigação principal, a cláusula penal e as arras ou sinal são prefixações convencionais da indenização. São estabelecidas no momento da pactuação, ou então em documento apenso, em outro documento, desde que fixado anteriormente ao descumprimento da obrigação, anteriormente ao termo final para o cumprimento da obrigação principal. As arras ou sinal incidem em razão da inexecução culposa da obrigação. Então, se a obrigação não for adimplida, não for cumprida, a incidência, se previamente fixado, a incidência das arras ou sinal. Se a parte ela entregou o numerário, entregou um sinal para que haja o cumprimento da obrigação, como garantia ao cumprimento da obrigação, se essa parte que entregou o sinal descumprir a obrigação, ela perderá esse sinal. Então, arras ou sinal é importância em dinheiro ou a coisa dada por um contratante ao outro por ocasião da conclusão do contrato. Arras ou sinal tem duas finalidades principais. A primeira delas, firmar a presunção de acordo final e tornar obrigatório o ajuste. Segunda finalidade, assegurar para cada um dos contratantes o direito de arrependimento. Primeira finalidade, presunção de cumprimento da prestação. É um reforço ao cumprimento da prestação. Segunda finalidade, assegurar para cada um dos contratantes o direito de arrependimento. Então, em atenção a essas finalidades, nós observamos dois objetivos diferentes praticados. Em atenção às arras e o sinal. Primeiro objetivo, garantir o cumprimento da obrigação principal, que são as arras confirmatórias. Segundo objetivo, prefixação de perdas e danos para o caso de desistência da obrigação principal. São as arras penitenciais. Então, considerando as finalidades, considerando os objetivos das arras, nós temos a primeira classificação, a classificação fundamental das arras ou sinal, em arras confirmatórias e arras penitenciais. As arras confirmatórias são fixadas para garantir o cumprimento da obrigação principal. As arras penitenciais são prefixadas considerando para as perdas e danos, para o caso de desistência da obrigação. Então, a prefixação de perdas e danos. Nós vamos tratar sobre arras confirmatórias e arras penitenciais na aula de hoje. Conforme o artigo 417 do Código Civil, se por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der à outra, a título de arras, dinheiro ou outro bem móvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal. Arras confirmatórias, nos termos do artigo 417 do Código Civil,
São garantias, são reforços à execução do contrato. E é considerado, conforme o artigo 417, um princípio de pagamento. É o sinal, a entrada, é um reforço à execução do negócio jurídico, evitando assim o inadimplemento. Se as arras ou sinal for do mesmo gênero da obrigação, ela é considerada princípio de pagamento. Então, se há uma promessa de compra e venda de bem imóvel e há um sinal de 20 mil reais no imóvel de 500 mil reais, isso é um sinal, é um princípio de pagamento, já que as arras têm o mesmo gênero da obrigação principal. Arras confirmatórias. Se as arras consistirem em um gênero diferente da obrigação principal, não se computa na obrigação principal, no preço da obrigação principal, aquilo que foi dado de sinal. Por exemplo, a entrega de um carro para a compra e venda de um imóvel. O carro é um sinal. Havendo o pagamento do preço do imóvel, a totalidade do preço do imóvel, há a devolução do carro para aquele que está comprando o imóvel. Então, havendo um adimplemento da obrigação, se as arras ou sinal for de gênero diferente, há a devolução daquele bem. Se as arras ou sinal for do mesmo gênero da obrigação principal, como no exemplo, a importância de 20 mil reais no imóvel de 500 mil reais, as arras, considera-se as arras com um princípio de pagamento. Vamos agora ler o artigo 418 do Código Civil. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as. Se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito e exigir sua devolução mais o equivalente, com a atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado. O artigo 418 do Código Civil trata sobre os efeitos do inadimplemento. O artigo 418 prevê uma espécie de autoexecutoriedade no exercício da pretensão de quem a recebeu as arras. Quer dizer, se foi dada as arras, o sinal, um princípio de pagamento, se aquele que deu as arras descumprir a obrigação principal, será desfeito o negócio jurídico, será desfeita a obrigação, e aquele que descumpriu perderá o sinal, perderá as arras. Se o contrário, se quem descumpriu foi aquele que recebeu as arras ou sinal, então aquele que recebeu deverá devolver o valor referente às arras ou sinal em dobro. Então, ele recebeu aquele valor, ele recebeu 20 mil reais de sinal, ele deve devolver 20 mil reais e mais 20 mil reais nos termos do artigo 418 do Código Civil. Agora vamos dar uma olhada aqui no 419 do Código Civil. A parte inocente pode pedir indenização suplementar se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Pode também a parte inocente exigir a execução do contrato com as perdas e danos, valendo as arras como um mínimo de indenização. O artigo 409 também trata sobre os efeitos do inadimplemento, informando que as arras é um mero início de indenização. As arras não funcionam como estimativa de perdas e danos, diferente da cláusula penal.
Mas como a cláusula penal, a prova do dano é dispensável. Então, uma importante característica das arras e sinal. A prova do dano é dispensada, mas, diferente da cláusula penal, no caso do sinal e arras, o sinal não é uma prévia estimativa da indenização. A parte que sofreu a inexecução do contrato, ela pode alegar prejuízo maior e requerer uma indenização suplementar. No caso de arras confirmatórias. E no caso de arras penitenciais, vamos ler o artigo 420 do Código Civil. Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória. Neste caso, quem as deu, perdê-las-á em benefício da outra parte, e quem as recebeu, devolvê-las mais o equivalente. Em ambos os casos, não haverá direito à indenização suplementar. No caso de arras penitenciais, não há o direito à indenização suplementar, mesmo que provado o maior prejuízo. Nós vimos que no caso de cláusula penal, há uma prefixação das perdas e danos, há uma prefixação da indenização, não há possibilidade de indenização suplementar, salvo se as partes tiverem ajustados previamente a possibilidade de cumulação da indenização suplementar e se houver a prova do prejuízo. Mas no caso de arras penitenciais, mesmo que provado o maior prejuízo, não é possível acumulação das arras, mais indenização suplementar. Arras ou sinal, nas arras penitenciais, elas consistem no valor máximo de indenização, sem possibilidade de cumulação de perdas e danos ou indenização suplementar. Conforme o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizado. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor prevê uma hipótese na qual não é cabível arras penitenciais. Então, é possível, quando o contrato se der à distância, é possível cláusula de arrependimento. É possível o arrependimento no prazo de 7 dias, conforme o artigo 49 do Código Civil. Então, nesses casos específicos, o CDC veda as arras penitenciais. Então, concluímos aqui essa importante aula sobre arras ou sinal, diferenciando as arras da cláusula penal, características comuns da cláusula penal e das arras. Nós vimos que tanto a cláusula penal como as arras são pré-fixação de indenização, objetivando a garantia do cumprimento da obrigação principal. Então, tanto a cláusula penal como as arras é uma forma de apuração convencional, uma pré-fixação da indenização. Assim, não é necessária a prova do dano para ser devida.
Contudo, a cláusula penal é diferente das arras ou sinal. As cláusulas penais confirmatórias, e eu chamo vocês a assistirem a aula específica sobre cláusula penal. Cláusula penal é o confirmatório, é aquela que substitui o cumprimento da prestação. Ela, via de regra, não é acumulada com indenização suplementar, salvo se constar essa possibilidade nos contratos e que a parte lesada comprove o prejuízo. No caso das arras penitenciais, nunca será possível a acumulação das arras com a indenização suplementar, com a indenização complementar, nem se a parte conseguir comprovar um prejuízo maior. Então, essa é a diferença fundamental da cláusula penal confirmatória das arras penitenciais. É bom destacar que as arras confirmatórias, diferente das arras penitenciais, que é aquele sinal, que é o princípio do pagamento, ela é um mínimo de indenização, é um princípio do pagamento. Então é possível a acumulação com indenização suplementar, diferente das arras penitenciais. Então, chegamos ao fim dessa importante aula sobre arras e sinal. Obrigado e até a próxima.